Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 18 de janeiro. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui embaixo no final. Confere aí, foi 100% de acerto. As três análises cravadas ontem. O Campeonato Paulista começa para o Palmeiras. Hoje tem Corinthians e Ponte, tem Linense e Santos. Mas eu acho que o que vale a pena observar é o Palmeiras. O Palmeiras está com um elenco muito forte. Eu acho que no Brasil só o Grêmio, talvez. O Grêmio, com certeza. Os do Rio, o Flamengo contratou, a primeira contratação foi de um jogo, a indicação de um jogador do técnico que saiu. O técnico, o Carpegiani, chegou dizendo já com um discurso de saindo também. O Vasco está com 3 presidentes até segunda-feira. O Botafogo perdeu o técnico. O Fluminense perdeu metade do time. Eu acho que do Rio de Janeiro ninguém. Acho que os dois de Minas Gerais hoje tem o jogo do Cruzeiro contra o Tupi. Acho que o Cruzeiro, talvez o Fred estreie hoje, tá inscrito no bid, mas vamos parar de enrolar. Vamos lá, o Palmeiras joga no Allianz Parque às 7h30 da noite no horário de Brasília, contra o Santo André. Como o Palmeiras ainda não tem, os dois ainda não tem jogos, o último jogo do Palmeiras foi dia 3 de dezembro pelo Campeonato Brasileiro. Eu peguei aqui o possível elenco do Palmeiras, o possível time que o Palmeiras vai sair jogando, para vocês verem como é forte. O Everton do Atlético Paranaense foi contratado, tem o Fernando Praz também, isso num possível 4-1-4-1. Tem o Jailson também, o goleiro do Palmeiras. O Yerry Mina foi embora, a zaga. O Edu Dracena, eu acho que ainda não está em condição, mas possível vai ser Thiago Martins e Edu Dracena, ou então Antônio Carlos aqui. Na lateral direita, o Marcos Rocha chegou ao Atlético Mineiro. O Diogo Barbosa chegou no lugar do Egídio. Tem o Jean também podendo fazer a lateral, ou então o Michel Bastos aqui na esquerda. Eu acho que ele vai jogar assim, no 4-1-4-1 com o Felipe Melo aqui, marcando na frente da zaga, com Moisés e Lucas Lima. Na frente, ou o Keno, o Gustavo Scarpa foi inscrito no bid também, não sei se está em condição de jogo, mas talvez jogando com o Keno e o Dudu. Na frente, ou o William Bigode ou o Daverson, podendo variar com o Bruno Henrique, que é bom de bola. Tem o Tietê e o Guerra, tem dois times montados tranquilamente, o time do Palmeiras. Ele pode jogar no 4-2-3-1 também, sem aquele jogador na frente da zaga, com o Everton, Fernando Praz, a dupla de zaga, os dois laterais. Aí no meio campo ele tirando o Felipe Melo, botando o Moisés e o Tietê, ou então o Moisés e o Felipe Melo aqui, adiantando o Lucas Lima, jogando com o Kennedy do aberto, o William Bigode ou o Daverson na frente. Ele pode fazer um time com dois atacantes, num 4-1-2-1-2. Ele pode jogar com a defesa montada, né, com o Marcos Rocha, o dupla de zaga, o Diogo Barbosa. Ele pode jogar com o Felipe Melo aqui, marcando na frente da zaga, com o Moisés e Lucas Lima no meio campo, com uma ótima saída de bola, um bom passe, ou o Guerra entrando também, com o Gustavo Scarpa na frente dos dois, e na frente com mais mobilidade o Dudu, e o Daverson aqui de centroavante como referência. Tá pagando 1,22 esse primeiro jogo, a estreia do Palmeiras no Allianz Parque, 23 mil ingressos já vendidos. Eu ouvi agora na hora do almoço que o Palmeiras sondou o Jeromel, mais 70 milhões num zagueiro de 32 anos. Eu acho que só se a Leila tiver doida para contratar o Jeromel, para mim seria uma baita contratação, um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu vou cravar, pagando 1,22, eu vou cravar a vitória do Palmeiras. Eu vou de 2-0 no Allianz Parque nesse jogo às 7h30 da noite amanhã, pela estreia do Palmeiras do Campeonato Paulista. O segundo jogo das análises é pela Copa da Turquia, às 3h30 da tarde, no horário de Brasília. O Bukaspor enfrenta o Galatasaray. O Bukaspor, nos últimos 10 jogos, são 3 vitórias, 2 empates, perdeu 5 vezes, marcou 11 gols, um pouquinho mais de um gol de média, com 18 gols sofridos, quase 2. Em 9 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, o Bukaspor. Em 7 dos últimos 10 ele marcou. 60% dos jogos do Bukaspor acabam com mais de 2 gols e meio. Contra o Galatasaray joga aquele goleiro uruguaio, provavelmente vai ser o goleiro do Uruguai da Copa, o Muslera. Tem na lateral direita o brasileiro Mariano, jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro, acho que o Cuca dispensou ele mas ele foi sondado pelo Bayern de Munique, pela Roma, pela Inter de Milão. Não é ruim não o lateral direito Mariano, o brasileiro. Tem o Maicon, que era zagueiro do São Paulo. No meio campo tem o Fernando, aquele negão, acho que ele jogou no Inter aqui no Brasil, é brasileiro também o Fernando. Tem o Feguli, o argelino, é bom de bola. O ataque do Galatasaray é aquele Gomis, o francês, que tem uns dreadlock, habilidoso, rápido pra burro. É bom esse time do Galatasaray. São 7 vitórias nos últimos 10 jogos, não empatou nenhuma vez, perdeu 3 vezes, marcou 26 gols em 10 jogos, mais de 2 gols e meio marcados de média, com 11 gols sofridos, um pouquinho mais de 1. Em 6 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 9 dos últimos 10 ele marcou. É legal o confronto, né? Porque em 9 dos últimos 10 o Bukaspor sofreu, em 9 dos últimos 10 o Galatasaray marcou.
8 dos últimos 10 jogos do Galatasaray acabaram com mais de 2 gols e meio. O jogo de ida foi em dezembro, acho que foi dia 20 ou foi dia 26 de dezembro, foi 3-0 para o Galatasaray. Os últimos 3 jogos entre eles são 3 vitórias do Galatasaray, 1-0, 1-0 e 2-1. O Bucaspor jogando em casa, ele pela divisão que ele disputa, a divisão inferior da do Galatasaray, a segunda divisão, ele nos últimos 5 jogos em casa são 5 vitórias, um 3-0, um 3-0, 5-1, 2-1, 1-0. É bom esse time do Bucaspor, ele marca muitos gols, tá pagando 1,40 a vitória do Galatasaray fora, ele tem ganho 81% das vezes que tem jogado com essa cotação, ou jogando ganhando fora de casa do Galatasaray, ou então, cara, ele sofre muitos gols do Bucaspor. Em casa ele marca gol frequentemente. O Galatasaray só deixou de marcar gol em um dos últimos jogos. O Bucaspor precisa do resultado, perdeu de 3-0, ele vai pra cima, vai dar campo pro Galatasaray jogar. Eu acho que esse jogo acaba com mais de 2 gols e meio. Eu vou de 3-1 pro Galatasaray, jogando fora de casa esse jogo contra o Bucaspor pela Copa da Turquia. E o último jogo das análises, esse é velho conhecido. Pela primeira divisão iraniana, o Persepolis enfrenta o Göktaş. Esse jogo vai ser difícil. É às 10 horas da manhã em Brasília. O Persepolis é o líder. O Persepolis joga melhor fora de casa. Fora de casa são 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates. Em casa são 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 13 gols nos últimos 9 jogos, jogando em casa. São 1 gol e meio de média marcado, só que sofreu só 3 gols do Persepolis. Sofre pouquíssimos gols a defesa do time do Persepolis. Nos últimos 5 jogos em casa são 3 vitórias e 2 empates. Ele vem de um empate em 0-0, 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols. 5 dos últimos 5 jogos em casa do Persepolis, clean sheet, sem sofrer gols. Contra o Göktaş, ele é o 8º colocado, mas ele é o inverso do Persepolis. O Persepolis joga melhor fora, o Göktaş joga melhor em casa. Ele, ao contrário, ele joga melhor fora de casa, igual o Persepolis. Se contasse só os jogos fora de casa do Göktaş, ele não seria o 8º, ele seria o 3º colocado Ele tem a 3ª melhor campanha como visitante do campeonato iraniano, o Göktaş. Nos últimos jogos, são 5 vitórias jogando fora de casa, 1 empate, perdeu 4 vezes. Marca pouquíssimos gols, mas também sofre poucos gols. O Persepolis sofre pouco gol também, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols. Nos últimos 5 jogos fora de casa do Göktaş, são 4 vitórias e 1 derrota. Ganhou de 2-1. 2 jogos seguidos aqui sem sofrer gols. São 3 dos últimos 5 jogos sem sofrer gols, né? Jogando fora de casa, só teve 1 derrota por 2-0. 2 de 5 sem sofrer gols. Frente a frente são 9 jogos, com 6 vitórias do Persepolis, 2 derrotas e 1 vez só eles empataram. Os últimos 6 jogos são 5 vitórias do Persepolis. E todas elas sem tomar gols, praticamente, né? 3-0, 1-0, 1-0, sofreu 2 gols nesse jogo. E há 6 jogos atrás perdeu de 2-1. Mas 4 de 5 vitórias sem sofrer gols. Tá pagando 1,39 a vitória do Persepolis em casa, exatamente igual ao jogo da Copa da Turquia, do Galatasaray. Ele ganha 81% também das vezes que joga com essa cotação. Eu vou de um jogo de poucos gols, nesse clássico iraniano. Eu vou de 1-0 o placar para esse jogo. Beleza, galera? São as análises para amanhã. Se vocês curtiram, se inscreve, curte aí, tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós.